Um clássico, onde o adversário ele, ele teve a vitória por mérito. Não competimos da forma como deveria. Se a gente falasse individualmente, aquele atleta não teve vontade, eu acho difícil apontar. Só que faltou aquele algo a mais que a gente sabe que precisa no clássico. Faltou um pouco mais de entendimento também, como o Loser falou. Isso é um pouco da nossa característica. Nosso time, ao longo dos outros jogos, ele teve uma condição ofensiva melhor do que apresentou nesse jogo. E infelizmente, o clássico não admite erro. Vacilamos, tomamos o gol, não tivemos a capacidade de reverter. Ô Hugo, como digerir essa derrota depois de 10 clássicos sem perder para o Goiás? E antes que comece o disse-me disse, como é que foi a conversa com o Lúcio no vestiário após perder 2 clássicos? Então vamos lá, uma hora a gente ia perder. Tanto que eles estão comemorando bastante aí, algo que fazia tempo que não comemoravam. Estão no direito deles, fizeram por merecer. E nós temos que trabalhar bastante, não adianta nada, final do jogo ir ali, ficar nervoso, isso aí a gente pontuou. Tem que estar ali mais ativo ali dentro. Para a gente conseguir o nosso objetivo na competição, é óbvio que a gente precisa do algo a mais e ficou claro, principalmente nos 2 clássicos. Talvez o primeiro clássico, o resultado não fosse, vamos dizer, de forma que representasse tanto a partida em si. Hoje, acredito que pelo que se desenhou, o adversário mereceu e nós precisamos trabalhar muito para a gente evoluir, recuperar esses atletas que foram baixas e buscar o melhor futebol em busca do nosso grande objetivo. Em relação ao treinador, nós confiamos no trabalho dele. Não por acaso, a gente também não vai balizar o trabalho por resultado em 2 clássicos, mesmo porque se hoje a gente for olhar a tabela de classificação, nós estamos em 2º lugar do campeonato, perdemos para o nosso principal adversário, na casa deles, com o estádio lotado, a torcida deles apoiaram bastante, de 1-0, né? Então nós não vamos olhar porque perde que está tudo errado, nem porque ganha que está tudo certo. Vamos buscar ali, tivemos baixas importantíssimas, viemos com o Rainer para o jogo, a gente sabia que era um risco, porque era um atleta que já vinha ali de uma espécie de uma tendinite no joelho, já estava sofrendo, não fez a pré-temporada, uma pré-temporada curta, e essa compensação no joelho sabia que era um risco, porém nós tínhamos o risco também do Elias, que estava voltando de uma lesão, cujo prazo de recuperação era um pouco maior, então a gente sabia desses riscos. Nós tivemos a contratura do Marquinhos Gabriel de última hora, no final do jogo lá, tomou uma pancada, se sentiu. Tivemos o Urso agora voltando da contusão, não 100% fisicamente. Temos outros atletas que têm condição de nos ajudar, no caso do Pedro Romano, do Jantes, que já estão na fase final da transição. Semana que vem já estão em campo, já treinando. Tivemos a fatalidade da questão do Bruno Xavier, numa disputa besta dentro do treino lá, sofreu uma fratura, mas que está no processo também de recuperação. Então agora é juntar os cacos. Não tem terra arrasada, o ano está no começo, ficamos devendo para o nosso torcedor e não saímos daqui com um resultado positivo porque faltou aquele algo a mais, né? Para ganhar a classe, se não tiver um algo a mais, não vai. Hugo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu ali no fim do jogo. Você entrou no gramado ali para tentar separar a confusão e o Tadeu, na saída do campo, não utilizou essas palavras, mas ele meio que pontuou que os atletas do Vila foram mal perdedores, assim dizendo. O que você pode falar da confusão e dessa pontuação do capitão do Goiás? Eu entrei no campo para observar, nem passei perto para separar, apenas como observador. Em relação ao Tadeu, tá no direito dele, porque ele também é o que menos sabe perder, porque todas as vezes aqui, quem passava aqui e ficava, de certa forma, incitando, também era eles. Então, tá tudo certo, ganhou o jogo, parabéns, mereceram. Vamos sair daqui com lamber as feridas, envergonhados para com o nosso torcedor. E futebol ganha lá dentro, não é com conversa, não é com nada, e hoje eles mereceram, no meu entendimento, vencer o jogo, venceram, e nós vamos trabalhar e vamos se enfrentar outras vezes nesse ano. Hugo,
derrota em pós-clássico, sobra críticas para todo mundo, só que analisando as redes sociais, tá pipocando muita crítica em cima do goleiro Ayrton. Que avaliação você faz do jogo do Ayrton de hoje e de outros em que ele acabou sendo criticado também? Olha, o Ayrton, goleiro também, assim como todos, pré-temporada curta, sofrendo. Entendo que esse gol aqui estava atrás do gol, lance rápido, da forma como foi. O camarada errou o chute, a atleta ali tentando tirar a bola. Infelizmente eu não consigo, eu que estava aqui em loco vendo, ter essa mesma interpretação do que o torcedor em casa. Mas o Ayrton é o goleiro do Vila, assim como o Dalberson, o Gabriel Átila, e é eles que nós vamos contar aí até o final. Então nós vamos passar confiança, dar mais condição de trabalho, continuar trabalhando forte, para que, vamos dizer, ele continue desempenhando. Mas eu que vi o lance aqui, eu não vou julgar o goleiro de uma forma alguma. Ali foi um erro de um sistema defensivo. Um erro no salto lá, não parou a jogada, pegou aqui na parte defensiva a defesa exposta, que culminou com um cruzamento e com a finalização do adversário. Então, nós não podemos ficar também atribuindo a um goleiro tantas falhas. Nós podemos pegar aí, ó, goleiros aí agora de altíssimo nível no começo do ano. Carlos Miguel, né? Agora recente ali, que é um goleiro de altíssimo nível falhando. Então, acho que a falha, ela vai acontecer, não nesse caso específico, e a gente precisa também ter a maturidade para a gente passar confiança para o atleta. O Hugo segue falando aqui, vai falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e também renegociação sobre o contrato da ESPN e também da TV Globo, envolvendo também a CBF. Vamos ouvir o Hugo esclarecendo essa situação que afeta diretamente o lado financeiro do Vila. Nesse momento tem muita especulação. Vai ter o congresso técnico da Série B, no qual vai ser repassado para nós qual vai ser a participação da CBF na questão do auxílio à logística, arbitragem e doping, que ao longo dos últimos anos sempre foi bancado por eles. Os clubes têm um contrato com a Liga, com um investidor, realizado no momento em que a CBF estava em outra gestão. E agora vem uma nova gestão da CBF, uma gestão muito mais proativa, participativa, e a gente precisa entender e solucionar esses interesses clubes, CBF, para a gente buscar uma solução mais justa. Mas até o momento o cenário da Série B é um cenário terrível, né? Porque já está se falando numa cota inferior à do ano passado, e se atribuir logística e arbitragem para os clubes. Eu creio muito e confio muito nessa atual gestão da CBF pela seriedade, sensibilidade, pelo nível de profissionalismo que eles estão apresentando ter. Porque se isso não vier a acontecer, isso pode ter certeza que colapsou a competição. Existe a possibilidade de aumentar? Hugo segue falando aqui a respeito dessa compra dos direitos de imagem. Nós tínhamos ali duas equipes, São Bernardo e Náutico, que não tinham, eles não são da Liga Forte, e eles preferiram aderir ao modelo proposto pela CBF, um modelo direto. Nós tínhamos ali a Globo fora do processo, não me interprete mal, mas na reta final não valorizou a Série B da forma como deveria, correu do campeonato, e agora, misteriosamente, aparece com interesse no campeonato. Quando as equipes foram lá, fecharam com a ESPN um contrato, era o contrato a melhor opção que tinha, não havia nenhum interesse da Globo naquele momento, pelo contrário, chamaram os clubes para ir no almoço lá em São Paulo, não sei para discutir o quê, porque não teve nada de diferente, pelo contrário, o apresentado era um valor inferior aos anos anteriores na competição. Então agora nós temos essa celeuma, e aí cabe também a CBF, que é a casa-mãe do futebol brasileiro, buscar ali uma conciliação entre clubes, para que o campeonato possa ocorrer de uma forma, vamos dizer assim, mais sólida. Imagina atribuir aos clubes aí, do dia para a noite, uma logística, uma arbitragem, que hoje, por jogo, ela não vai sair menos de 250 mil reais para a equipe. Quem que vai tirar isso aí? Vai ter colapso total, WO, vai ter que mandar jogador embora, e aí nós teremos sérios problemas. O Hugo segue falando. Na verdade, é prematuro a gente falar, porque até agora só tem especulação, não foi colocado na mesa
por parte da CBF qual que é a proposta. Então, assim, nós estamos falando aqui só sobre especulações. Então, acho que depois do dia 5 é possível te apresentar um cenário melhor.